Olá, meus irmãos, o meu bom dia a todos vocês. Quero cumprimentá-los desejando um feliz sábado, que realmente seja um dia muito abençoado para todos nós. Nesta manhã de sábado, nós estamos aqui pela graça de Deus na nossa sala. Nós vamos dar início à nossa lição de hoje, a terceira lição desse trimestre. Que você seja muito bem-vindo e com certeza será também muito abençoado, muito abençoada com a graça de Cristo Jesus. Vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus para continuar com o nosso estudo. Querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos o Senhor por esta oportunidade que nós temos de nesta manhã de sábado voltarmos, Senhor Deus, ao estudo da nossa lição. Rogamos ao Espírito de Deus, o Espírito Santo, para que Ele venha estar conosco. Nós queremos, Senhor Deus, ter a Tua presença entre nós e sermos iluminados, que a Tua palavra, Senhor Deus, seja esclarecida em nossa mente. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, o poder do Jesus exaltado. Esta semana, como eu disse para vocês ontem, nós temos uma lição e pode ter certeza que será uma lição que vai trazer muitas bênçãos para você. Nós vamos aprender um pouco mais sobre o Cristo que veio como nosso Messias, que foi enviado por Deus, e o poder que ele tem, tá? E esse poder de Cristo Jesus, queridos, ele colocou à nossa disposição através do Espírito Santo, tá? Muito bem, o nosso texto de hoje, nós lemos em Efésios capítulo 1, verso 19 e 20, que diz assim: Por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Tá? Eu li o livro de Efésios, capítulo 1, verso 19 e o verso 20, que afinal é o nosso verso para memorizar desta semana. Ok? Muito bem. Queridos, alguns pontos importantes aqui desta lição, que com certeza será um aprendizado importante para nós, aonde nós podemos saber que o Cristo prometido no Antigo Testamento, desde o Éden, ele ficou conhecido ali quando Adão e Eva pecou, como o Cordeiro de Deus que seria enviado, tá? Embora, conforme nós já estudamos nas lições anteriores, esse plano, esse projeto, Jesus elaborou antes de sermos criados, antes da fundação do mundo. Ele já tinha tomado a decisão de entregar a sua vida como cordeiro oferecido por cada um de nós, morrendo para nos salvar. Ok? Muito bem. Agora, queridos, quando Jesus morreu, você conhece a história, é óbvio, né? Ou pelo menos já ouviu falar. Foi numa tarde de sexta-feira, por volta da 9h ou às 3h no nosso horário, às 3h da tarde, tá? Foi a hora que Jesus morreu. Tá? Jesus morreu exatamente no momento em que era oferecido o cordeiro da tarde, tá? Ali no santuário. A Bíblia diz, a palavra de Deus, Mateus, por exemplo, ele diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, exatamente naquele momento que o cordeiro estava sendo oferecido, e Jesus, naquele momento, ele diz para o Pai: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ok? Muito bem. O significado daquele véu que foi rasgado de cima para baixo é que o santuário estava deixando de existir naquele momento, porque o cordeiro verdadeiro que havia de vir para morrer estava morrendo por cada um de nós. Então, perdeu-se o significado do oferecimento do cordeiro ali no pátio do santuário, do templo. Ok? Então, queridos,
Jesus, nas suas palavras, quando ele aqui esteve cumprindo a sua missão, nos 3 anos e meio últimos, né, da sua vida, ele prometeu, por exemplo, em João no capítulo 14, versos 16 e 17, ele prometeu que ele iria para o céu, mas ele iria rogar ao Pai para que ele enviasse outro Consolador, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos guia em toda a verdade. Ok? Esse é o Consolador. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Queridos, o Espírito Santo enviado por Cristo Jesus, ele está aqui conosco hoje. Então, quando uma pessoa conhece o Evangelho e essa pessoa toma uma decisão de viver o Evangelho que ela aprendeu, colocando a sua vida em harmonia com Deus, batizando em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então, queridos, essa pessoa, ela fez tudo isso porque o Espírito de Deus estava com ela. Ela não dá para ela fazer sozinha, decidir sozinha. Tá? O ser humano sem Deus, a tendência dele é sempre fugir de Deus, distanciar de Deus, sempre ir embora de Deus. Lembra lá do Éden? Quando Adão e Eva pecou, qual foi a primeira reação deles? Fugir da presença de Deus. Então, o ser humano sem Deus, sem o Espírito Santo, tá? Ele sempre está fugindo de Deus, distanciando de Deus. Então, quando você decide andar com Deus e estar com Deus, é exatamente porque você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, meus amados, é Ele que nos faz conhecer o poder de Deus. E que poder é esse? O poder que ressuscitou, trazendo Cristo Jesus ali da sepultura. Você imagine só a disposição que nós temos para conosco. O Espírito Santo, queridos, ele também pode nos ressuscitar da morte eterna, da condenação, do pecado, do mal, dos vícios. Tá? O Espírito Santo que pode nos ressuscitar. Queridos, o Espírito Santo é Ele que nos conduz a Cristo Jesus. É Ele que nos convence que nós somos pecadores, tá? É Ele que diz para nós que nós necessitamos de um Salvador e é Ele que nos leva direto a Cristo Jesus, nos apresentam a Cristo com essa necessidade de perdão e nós confessamos os nossos pecados. O Espírito Santo, ele diz para você assim, quando você peca, quando você erra, e também para mim, ele diz: olha, o Cristo que foi ressuscitado pelo poder de Deus, ele pode te salvar. Ele pode te ressuscitar também desse estado que você está. Entendeu? Então, queridos, é por isso que Paulo aqui ele está em oração, suplicando a Deus para que os irmãos da igreja de Éfeso experimentassem esse poder. Em vez deles admirar, sabe, um outro poder, pelo menos aparentemente parecia que era um poder dos deuses pagãos, e claro, o inimigo, exatamente ele faz isso, tá? Ele exerce a sua função enganando, dizendo que foi fulano, Beltrano, né, o Deus tal, que fez aquele milagre. Sabe que o diabo ele faz milagres também, né? Milagres falsos. E ele faz para enganar. Tá? E tem muitos crentes que ficam admirando esse poder, imaginando ser o poder de Deus, e não é. É por isso que Paulo está dizendo aqui: irmãos, vocês têm que conhecer esse poder, experimentar
o poder de Deus. Esse poder tão grandioso que tirou Jesus do túmulo, da sepultura, ressuscitando. Esse poder, sabe, que é um poder criador. Esse poder que, além dele criar, ele mantém sobre o seu controle todas as coisas. E aqui, queridos, importante quando nós experimentamos o poder de Deus, em sabermos de que nós temos um Deus que ele cuida de cada um de nós, que ele nos ama, que ele quer o nosso bem. Ele tem o controle de todo o universo sobre as suas mãos. E se Deus cuida de todo o universo, ele controla tudo sobre o seu poder, imagina nós, quando nós nos colocamos em suas mãos. Era isso que Paulo queria que aqueles irmãos entendessem. E esse poder, queridos, está à nossa disposição por meio de Cristo Jesus. Ou seja, Deus, ele nos concede o seu poder para vencermos o pecado, para vencer as tentações, para vencer o vício. Então, o poder de Cristo está, queridos, ao nosso alcance. Basta querermos, basta pedirmos. Você precisa de sabedoria? Buscai dos altos, diz o apóstolo Tiago. Nós precisamos buscar esse poder de Deus. Jesus colocou à nossa disposição. Por isso ele diz, que Paulo, por exemplo, disse lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 37, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, meu irmão, minha irmã, você foi redimida por Cristo para ser vitorioso, para ser vitoriosa, para vencer. Então, nós podemos sair de onde nós estamos, se estamos no pecado, derrotados, longe de Deus. Jesus está dizendo, eu posso te salvar, eu posso te erguer, eu posso te levantar, eu posso te colocar em um local seguro que é nas minhas mãos, na rocha. Entendeu? Então, Paulo está dizendo aqui, queridos, que pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, nós podemos conhecer e experimentar esse grandioso poder que está à nossa disposição, o poder de Deus. Tá? E aqui, a minha oração e o meu apelo para você é que juntos nós possamos confiar em Deus, entregar a nossa vida completamente nas suas mãos, na certeza que seremos vitoriosos em Cristo. E isso é certo, você pode ter certeza disso. Você pode experimentar, como diz o apóstolo São Paulo, esse poder de Cristo Jesus que nos capacite, queridos, a sermos uma nova criatura e vivermos sempre em novidade de vida. Sempre vencendo e ser vencedor. Que Deus realmente nos abençoe, que nós possamos aprender muito nesta semana, por meio desta linda lição, sobre esse poder, o poder de Cristo, que está sobre nós, que Jesus colocou à nossa disposição, para que nós possamos experimentar. Então fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser, com a graça de Deus, nós teremos uma lição importantíssima. Fica aqui o meu convite a você para amanhã estarmos nesta sala, esta sala que é muito abençoada, tá? Não esqueça de compartilhar depois que você ouvir, compartilhe com outras pessoas, com outros irmãos, tá? E que você, além de compartilhar, queridos, convide-os para escrever aí no nosso canal, tá? Para que ela também possa receber estas mensagens, todos os dias. Deus tem nos dado esta graça de podermos estudarmos e ainda transmitir para outras pessoas. Meu abraço a todos, fique com Deus e até logo.